Fala pessoal, vamos para o nosso vídeo de REIT da semana com o Boston Properties, um REIT do setor de escritório. Continuando aqui nossa série, lembrando que a gente faz um REIT de cada categoria dessa da Roya Capital, chegamos finalmente no Office, que acho que é a última categoria tradicional, vamos dizer assim. Depois começam umas bem características, né? Outdoor, as propriedades lá para madeira, prisões, cassinos. Então é um dos segmentos talvez mais tradicional, né? Escritórios, imóveis, né, de escritórios, principalmente quem investe em FIIs no Brasil. E tem vários REITs interessantes, tá? Aqui não, a gente viu várias categorias que tinham um ou dois assim principais, mas aqui são vários muito bons. Eu acabei escolhendo o Boston Properties, além de ser o primeiro, porque ele é bem diversificado, então acaba sendo, né, geograficamente muito comum você ter REITs concentrados. Você tem um SLG em Nova York, esse JBG aqui em Washington, mas o Boston ele é bem diversificado no país todo, é o maior que tem, está no S&P 500, então acabou sendo a escolha, apesar que eu gosto muito do segundo aqui, o Vornado, excelente a gestão deles, cada carta, né, do CEO lá é fantástica. Então tem vários REITs legais aqui, deem uma olhada, é o que mais interessa, né, qual uma região geográfica, enfim, ou os mais diversificados. Aqui dá para escolher mais de um tranquilamente dentro dessa categoria. O pessoal gosta do Empire State, que é legal também. Tem vários bons, o SLG Nova York é legal, o Vornado, que eu gosto muito também. Tem vários interessantes aqui. Mas o Boston é um bom exemplo, né, para ilustrar a categoria de escritórios. Bom, o site de relação de investidores deles é bem bom, né? Tem bastante informação. O REIT, em geral, dá um show nas estoques, né? Em termos de apresentação, de informação para acionista. Os caras gostam de mostrar mesmo para o acionista a vantagem, né? Então, o Boston tem basicamente escritórios, tem um pouquinho de varejo também, mas é basicamente escritório. A gente já vai ver na apresentação lá os principais mercados. Tem 195 propriedades, né? Prédios. Tem mais de 51 milhões de pés quadrados. Aqui dá mais ou menos uns 5 milhões de metros quadrados. É uma área grande. Está com uma ocupação de 92%, ocupação boa, né? Não é perfeito, mas é boa. Uma característica importante é que a média de aluguel deles são de contratos de 8 anos, quer dizer, 8 anos é a média do contrato de aluguel deles, ou seja, é uma média de um prazo um pouco mais longo, né? Não é um contrato curto, que dá uma certa segurança no momento de crise como agora. Enfim, isso aqui a gente vai vendo ali na apresentação que eu separei, tem várias legais aqui para vocês olharem. Na verdade, eu peguei a mais recente, a apresentação até meio curtinha, mas é o suficiente para a gente discutir ele. É uma apresentação bem recente, junho de 2020, já com todos os impactos do coronavírus e tudo mais. Bom, a grande discussão desse tipo de REIT, de vários, né, mas desse tipo de REIT de escritório, é a questão do home office, né? O pessoal está preocupado com qualquer tipo de ativo relacionados a escritórios, é com home office, que é claro que a pandemia deu uma impulsionada bem grande, né? Então muita gente se pergunta se o home office não vai prejudicar os, né, negócios de escritórios, e eles respondem muito bem já já aqui. Nós vamos ver. Mas antes de começar, enfim, né, alguns destaques do snapshot, né, ou seja, uma visão rápida aí do Boston Property. Tem um modelo diferenciado com vantagens de longo prazo, que seria o modelo diferenciado. Tem um portfólio de escritórios de alta qualidade, isso importa muito, né? Eu sempre estou falando em todos os setores, e quanto mais qualidade você tiver, geralmente mais resiliente você vai ser, né? Porque, né, o mercado para os high qualities pode não cair tanto quanto para os de qualidade menor. Eles têm 5 principais mercados, a gente já vai ver, de geográficos, né, que são mercados fortes, tem um histórico de emprego alto, de crescimento de empregos alto, de atividade econômica boa. Eles têm um investment grade rating, né, ou seja, tem um grau de investimento. Tem uma dívida um pouco, assim, para os padrões brasileiros alta, mas nós que já estamos
estudando vários REITs aí, estamos vendo que é normal, tá? Acho que mais 5 vezes dívida líquida e EBITDA deles. Ok? Que mais? Tem aí um histórico de provado, de qualidade, liderança, um portfólio moderno, isso é legal. Né? Os imóveis, além de alta qualidade, são modernos ou recém-reformados. Então, claro, isso aí é vantagem também competitiva. Eles têm uma certa agilidade, tem vários tipos de... Isso aqui é o resumo do que a gente vai ver, né? Cada ponto desse tem um slide para cada um. Então, tem vários tipos de inquilino, isso ajuda bastante no momento de crise. Enquanto uns estão indo mal, outros estão indo bem. Mal. É uma alavancagem modesta, né? Modesta para os padrões deles, né? Para quem nunca viu o REIT, pode achar um pouco alta, mas é razoável, né? A gente já viu que é bem razoável esse tipo de alavancagem para imóveis desse tipo. Tem liquidez, estão com bastante dinheiro em caixa, tem uma história rica aí de desenvolvimento e desinvestimento, ou seja, né, os REITs eles são bem dinâmicos em desenvolver propriedades, ganhar dinheiro, depois vender, depois desenvolver uma nova, e isso acaba gerando muito valor para o acionista. É isso que acaba no longo prazo trazendo retornos dos grandes REITs próximo a ações, né, empresas, porque é basicamente uma empresa, né? Investe em uma coisa, desinveste na outra. Não é um investimento tão passivo quanto ter um imóvel e alugar. Mas o track record deles é excelente, um crescimento de FFO na casa de 11%. Na verdade foi em 2019, né? Mas é um pouco abaixo disso no longo prazo. Então é um REIT que entrega crescimento. Paga dividendos, não é um yield tão alto, mas paga um dividendo bom para os Estados Unidos, está nos 4% de yield, que é um yield bem interessante. Isso que o REIT caiu muito, né? Sofreu bastante a cotação agora na crise. Tem cash flow, né, consistente, bem importante, né? Durante a pandemia eles coletaram 98% dos aluguéis, ou seja, eles receberam normal praticamente todos os aluguéis. Então, o impacto da pandemia para eles foi quase que nenhum. Isso com certeza é consequência de você ter escritórios de alta qualidade, né? É consequência das vantagens competitivas, é alta qualidade, ter imóveis novos, ter bons clientes, né? Bons inquilinos. Então, a pandemia quase não impactou, né, no Boston Properties. Já para adiantar que a gente vai ver, eles são um pipeline de desenvolvimentos bem interessante, muito já pré-alugado. Então vamos ver parte, né, item por item. Primeiro, diversificação geográfica, né, um dos principais motivos que eu escolhi o Boston, né, para falar. Eles atuam em 5, 6 grandes regiões metropolitanas americanas, conta aqui Washington e Virgínia como uma só, daria 5. Principalmente em Boston, né, tá no próprio nome do REIT, mais importante também Nova York e São Francisco. Aí um pouco menos em Washington, né, Washington e Virgínia, né, na fronteira ali, coladinho em Washington, e Los Angeles também. Então são aí as grandes regiões econômicas americanas, né, na costa leste e costa oeste. Em relação aos inquilinos, que a gente comentou, então é uma diversificação bem grande entre setores, vamos dizer assim, né? Então você vê aqui, ó, o principal é mídia, né, tecnologia, life science, que entra saúde, tudo, legal services, governo, varejo. Então é bem diversificado os clientes, né? Mesmo dentro dessa categoria, tem vários negócios diferentes. Né? Então você vê grandes clientes, né? Grandes empresas, muitas de capital aberto conhecidas, né? Google, Biogen, Salesforce. É um pool de clientes muito bom, diversificado e diversificado também em grandes setores. Por que isso é importante? Agora na crise, que, sei lá, empresas de varejo estão sofrendo, você tem lá as empresas de tecnologia, tipo o Google, voando, né? Então, isso aqui é muito bom para a resiliência dos resultados. Não é à toa que os caras receberam, né, 98% dos aluguéis. Enfim, o aluguel deles vem 86% de escritório. Eu comentei que tem um pouquinho, acho que no próximo slide eles mostram o resto, né? Tem hotel, parque, mas enfim, grande maioria, quase 90% vem de escritórios. Né? Eles têm, como eu comentei, a média de 8 anos de média de contrato, então são contratos de relativamente longo prazo, então eles têm um baixo rollover, né? Baixa taxa
de a cada ano de contratos que precisam ser renovados. Então 2020 é 5%, 2021 é 7%. Isso numa crise, né, ajuda bastante, porque a tendência é que na crise, né, você tenha menos renovações. E aí a grande parte dos inquilinos está com um contrato vigente, né, não vai se discutir agora renovação. Então, a taxa de ocupação 93%, não é assim. Tem REITs com taxas mais altas, mas está bom, né, o suficiente. Informação importante, né, os aluguéis atuais, os contratos atuais de aluguéis estão abaixo do mercado, ou seja, como são contratos longos, né, se você está atuando em áreas dinâmicas que têm reajuste de aluguel, né, acaba acontecendo isso aqui. Os seus contratos vão ficando, né, um pouco defasados, mas claro, quando for renovar, sobe. Então isso aqui é um drive de crescimento de receita para eles no futuro. Se tivesse acima de valor do mercado, era um indicador ruim, né? Porque a tendência é que os próximos renovações fossem trazer para baixo, mas isso aqui está indicando que vai trazer para cima os próximos aluguéis. É bem interessante também, eles têm um pipeline, né, projetos que já estão todos com funding, né, já tem todos o dinheiro para terminar, de quase 3 bi de novos empreendimentos, bastante. E, fantástico, 73% disso já está alugado, então vê que eles alugam antes de entregar, né? Boa parte já está alugado antes de entregar, muito legal, né? O retorno mais ou menos desse projeto é na casa de 7%, com um retorno bem bom nos Estados Unidos. O balanço forte, tem 3 bilhões de liquidez, a gente já vê mais sobre isso. Falando ainda sobre as fontes de receita, né? 86% escritório, 7% varejo, né? Então um pouquinho, 1% hotel, acho que tem um hotel, mais estacionamentos, 3%. Qual é o impacto da pandemia, né? Os aluguéis de escritório a gente já viu, normal, praticamente padrão, né? 98%. O varejo sim, baixou bastante, mas era só 7%, né? Baixou de 7%. O hotel está fechado, mas era só 1%. E estacionamento também teve redução na demanda, né? Então, um impacto muito pequeno da pandemia nos resultados aí do Boston Property. Estão trabalhando essa repopulation, a gente já vai ver, que é adaptar os imóveis, né, para essa condição pandêmica. E mais, outro sinal muito saudável dele, né, eles estão renovando contratos, aqueles poucos contratos que vencem esse ano, estão conseguindo renovar bem. Eles acabaram de renovar uma área enorme para a Microsoft lá em Reston, na verdade aumentou, né? Era uma área que a Microsoft renovou e aumentou a parte dela, 400 mil pés quadrados, isso aqui é 40 mil metros quadrados, é bastante coisa, para a Microsoft em Reston, na Virgínia, fica pertinho de Washington. Aquilo que eu falei, momento de crise, mas as empresas de tecnologia estão voando. Microsoft, Google, Facebook. Então eles alugam para quem está voando, né? Microsoft alugou uma espação, o Vornado, que é aquele REIT que eu comentei, acabou de alugar um espaço grande para o Facebook. Então, se você tem bons imóveis, né, uma clientela diversificada, né, mesmo na crise você vai conseguir fechar bons negócios. Então está aumentando as renovações porque os inquilinos, né, eles não conseguem, né, não tem muitas alternativas, né, mantém. Em relação ao desenvolvimento, né, voltou, todos os imóveis que eles estavam construindo voltaram à construção, né, eles vão entregar mais ou menos dentro do prazo, né, sem estourar o orçamento, que é bom. E para novos projetos eles vão dar uma paradinha, né, normal até, né, momento de crise, vão dar uma repensada em novos desenvolvimentos, né, até para manter aquela liquidez, mas os que já estavam rolando, né, eles vão conseguir tocar até o final sem atrasos, que é muito bom para o futuro do REIT. Aqui está a grande discussão, né, que eu levantei no comecinho sobre se o home office vai, né, acabar com os imóveis de escritório. O pessoal pensa muito 880, né? Não é assim. Claro que o home office é uma tendência, tende a crescer cada vez mais, a pandemia deu uma impulsionada, mas não quer dizer que vão acabar os espaços de escritórios, né? Esse é o grande ponto, né? Não é porque um vai crescer que o outro necessariamente vai sofrer. E é o que eu comentei também, você tem aqui imóveis de altíssima qualidade nos grandes centros, então a tendência é que os imóveis que vão deixar de ser ocupados não são os imóveis do Boston Property. Essa é a grande vantagem, você está no topo da pirâmide de qualidade. Mas
Vamos lá, discutir pontos objetivos bem interessantes da discussão aqui. Em relação à demanda, né, vários setores estão aumentando a demanda, né? Tecnologia, life science, saúde, estão crescendo muito. Né? Esses setores necessitam aí de empregados jovens, né, com qualificação e tal, ambientes vibrantes, colaborativos. Isso aqui é o padrão lá, Vale do Silício, né? E aquele escritório não convencional, que aquelas áreas amplas, tem lá a mesa de sinuca e tal. Não é aquele escritório padrão que tem a baiazinha lá, a mesa, computador, divisória. É um escritório mais moderno, não é que está acabando o escritório, ele está se modernizando. E, curioso, né, eles vão falar aqui em densification, esse escritório aí das empresas de tecnologia geralmente requer uma área maior, né, para ter aqueles espaços amplos e tal, aquela área de convivência precisa ter um espaço maior que a baiazinha fechada tradicional. E aqui mais, localização faz toda a diferença, eu já falei, esses locais urbanos densamente povoados sempre vão ser valorizados, né? Manhattan, São Francisco, sempre vai ter valor lá, seja qual for a empresa que tem escritório, sempre vai ter valor. Mais, work from home, né? Discussão do work from home. Né? Antes do Covid, 70% das empresas já tinham políticas de home office, mas mesmo essas empresas ainda precisam de escritório físico. Né? Então essa questão de cultura, mentoria, essa convivência das empresas de tecnologia, né, precisam de um espaço em comum, um espaço físico. Né? E essa pesquisa que eu já tinha lido, ela mostrou um aumento no número de empregados que preferiria trabalhar de home office, mas pequeno, né, 2%. Então, a empresa se defendendo, dizendo que vai continuar tendo demanda para escritório. Eu tenho certeza que vai continuar tendo, pelo menos para os bons escritórios vai ter demanda. Você tem um prédio de alta qualidade em Manhattan, aquilo ali vai ter demanda, seja lá o que for, seja para um banco, seja para um Microsoft, que a gente viu, um Facebook, seja para qualquer outra coisa, vai continuar tendo demanda. Além dessa parte de densificação, né, que a tendência é ter ambientes mais amplos, maiores, isso aumenta a área dos espaços a serem alugados. É bem legal isso aqui, né? Mais um monte de quotes, né, de frases de grandes executivos, né, meio que desmentindo a história do home office. Não desmentindo, mas contextualizando, né? Morgan Stanley, um cara falando, né, que questão de home office, aí as notícias do jornal, né, citaram que eu tinha falado que a gente ia sair das grandes cidades, fechar os escritórios. Falaram, não, nós não vamos, né? Isso é ridículo. A grande maioria dos nossos empregados e a grande maioria do seu tempo vai continuar a ser em escritórios. E aí tem vários, né? Não vou ler todos. Mas os grandes executivos mostrando que não é que o escritório acabou. E eu sempre falei isso. Né? Não é porque o home office é uma tendência e está crescendo que o escritório tradicional acabou. Né? Muito pelo contrário, provavelmente veremos os dois convivendo aí para o futuro. Em relação lá ao repopulation, né, o que é isso? É readaptar os espaços para a convivência, né, moderna e durante e pós-pandemia. Então, dar uma reforçada na limpeza, né, trocar os produtos de limpeza, rotina, qualidade de ar, né, coisas que não pensava tanto até então, testar a qualidade de ar, da água, distanciamento, né, social, físico. Aqui não é social, é físico. Então, diminuir a densidade dos espaços, acesso a elevadores, em casos extremos, né, barreiras de acrílico temporárias e tal. Estão fazendo as adaptações que forem necessárias, sei lá, sanitizante, famoso álcool gel. É normal, né? Todo mundo vai ter que passar. É interessante mesmo. Em relação ao balanço da empresa, a empresa está com a liquidez de 3 bilhões, tem 1,8 bi em caixa e mais aquele revolving credit, né, que é aquela linha de crédito pré-aprovada, só sacar. E a gente vê que a dívida que vence, né, é pequena, né, então esses 1,8 bi de caixa dá para pagar até 2022 de dívida. Próxima dívida grande vencendo é 2023. E note como a dívida dele é bem alongada, né? Então isso aqui, ó, aqui tudo bem, é muito pouco, mas quase 1 bi de dívida é só 7%, né? A dívida bruta deles está uns 12, 13 bi, uma coisa assim. Então ela é muito alongada, né? Bem alongada ao longo do tempo. Então o REIT não tem problema algum, né?
de liquidez, bem tranquilo para passar por essa crise com calma. E a gente vê o dívida líquida e EBITDA deles, né? Você vê que está na casa dos 6, mas assim, eles sempre giraram, né, nesse valor. É aquele balanço ideal lá entre dívida, financiamento e crescimento. Se não tomasse dívida, não cresceria 10% ao ano, né? Então, tá lá no mesmo padrãozinho de dívida, nada demais. Aqui você vê, eles têm 12 bi de dívida. Isso aqui deve ser líquido, né? 16 bi de ativos, né, de patrimônio líquido. Então, é um valor razoável, 40% do patrimônio líquido é de dívida, está relativamente tranquilo. Eles fazem uma análise do NAV, né, achando que o REIT está bem, né, descontado demais, né, dá um implied cap rate de quase 7%, né, ou seja, né, o que eles geram de NOI é mais ou menos 7% do market cap da empresa. Eles acham que está bem alto, né, tem um potencial grande. Eu não entro muito nessa questão de preço, né, mas dá para a gente ver claramente o impacto aqui que foi da crise, né? Isso aqui é o histórico. Nós vamos ver aqui um ano a diferença, né, da crise. Derrubou, né, o REIT e a gente viu que o resultado financeiro mesmo não foi afetado, né? Continuou pagando os aluguéis, né, continua normalzinho. Vê evolução de receita. Claro, isso aqui é histórico, né? Mas enfim, o REIT apanhou pra caramba e, a princípio, né, os fundamentos continuam bons, né? Não vou dizer inalterado, mas continuam muito bons. O desenvolvimento continua andando, continua coletando os aluguéis. Então, né, o que a empresa está mostrando aqui, que eu acho, está exagerado, né, que o REIT está bem descontado. A queda contou demais. Então, em resumo, né, resiliência, é sempre legal de ver isso aí. Então, tem uma qualidade, altíssima qualidade o portfólio deles, 5 grandes mercados americanos, tem né, um emprego histórico aí, um desenvolvimento financeiro histórico, né, a base aí dos corporate tenants, né, dos inquilinos, dos escritórios, tem contratos de longo prazo, né, tá recebendo 98% dos aluguéis, tranquilo, né, a média é de 8 anos, taxa de ocupação alta, ainda tem um pouquinho ainda para ganhar, talvez. Né, o rollover é tranquilo, né, o número de contratos vencendo, o balanço está sossegado de liquidez, né, dívida, tem dinheiro em caixa para pagar dívida até 2022 e eles acham que está barato, né, resumindo. Alta qualidade, está na SP500, tem rate crédito A, aqui o C7% tá atrás de mim aqui, ó. É a média de retorno total para acionista nos últimos 10 anos, né, bem expressivo. Então, esse foi a apresentação os números a gente vê aqui no 10K, mas deu para ver, né? É tudo que a gente quer num REIT. Excelentes imóveis, a evolução ao longo do tempo muito boa, né? Só mostrar aqui de novo rapidinho, eu não falei tanto, mas a evolução aqui, ó, de receita fantástica ao longo do tempo. Olhando aqui o FFO ou o lucro líquido, você vê que tem uns altos e baixos não recorrentes aí, mas no geral, vê aqui o FFO é, né, bem positivo ao longo do tempo. E o impacto da Covid bem suave, né? Essa discussão de home office eu acho que é bem exagerada. A gente vai continuar tendo esses espaços aí de escritório. Esses imóveis têm muito valor, né? Seja lá quem estiver ocupando. Então vamos dar uma olhada nos números financeiros para a gente encerrar, que é o balanço patrimonial, balanço cheio de lançamento, mas basicamente tem 22 bi em valor de ativos, lembrando, sempre falo isso aqui é book VL, valor contábil, tanto que já depreciou 5 bilhões, né, o que está no balanço é 17 bi de propriedades, mais valor contábil. Eles têm mais, claro, isso aqui é de 2019, eu pego sempre o 10K do ano fechado, né? Então tinha 600 milhões em caixa, hoje tem até mais. Aí tem lá um contrato de aluguel de longo prazo já reconhecidos, mais, né, investimentos em joint venture, enfim, dá um ativo de 20 bi. E de dívida a gente já viu, tem uns 12, 13 bi de dívida, né? 883 aí de notas senior, né, de bonds, dívida corporativa, um pouquinho de hipoteca, né, refinanciamento de imóveis, quase 3 bi.
mas é uma dívida para o tamanho da empresa, né, bem administrada. Tá aqui, patrimônio líquido dá aí 8. Bom, vamos lá, Statement of Operations. Então a empresa antes dividia aqui a receita, né, e agora virou tudo uma coisa só, lisa. O importante é ver aqui no total, né, quase 3 bi de receita, principalmente aluguel, né, mas aí lembra, tem um hotel, tem estacionamento e tal. 3 bi de receita, os custos aí na casa de 2 bi com a depreciação grande, 600 milhões. O custo de operação é 1 bi, mas 1 e pouquinho. Aí tem as gerais administrativas e o resto é depreciação e amortização. Então, uma margem boa de operação, né? Custo grande aqui de depreciação e amortização, por isso que é legal ver o FFO, né? Olhar, por isso que a dívida líquida, olhar assim, o EBITDA fica meio ruim, porque a empresa gera bem mais caixa. Então, uns 2 bi de despesa, sobra 1 bi mais ou menos ali. Claro, tem uma despesa grande de juros, né? Ter a dívida tem o seu preço, uns 400 milhões de juros descontados. Chega no final aí um lucro líquido de 650 milhões, mas claro, né, o que nos interessa, né, é mais a depreciação, vai dar 1,2 bi mais ou menos de geração de caixa. Você vê, eles não diluem muito acionista, né, praticamente mesmo a base acionária, então o earnings per share aí vai suavemente crescendo. Ele teve uma queda aqui, mas não foi no resultado operacional, né? Foi um lançamento grande aqui, ó, de ganhos de real estate e tal, então tem um quezinho aqui de não recorrência, né? Claro, estão sempre comprando, vendendo ativos, acaba dando uma diferencinha ali, né? Por isso que não é que o resultado piorou de 2018 para 2019, foi só porque aqui eles venderam muito ativo, registrou um ganho, né? Por isso que aquela curva que eu mostrei, ela não é só subindo assim, né? Ela tem seus altos e baixos. O importante é crescer por longo prazo. Para fechar a geração de caixa, geralmente é mais interessante que a DRE, né, per bit. Vamos lá, de 650 milhões, né, principalmente somando a depreciação, tá lá, né, 1,2 bi de FFO que a gente tinha visto. E aqui a gente vê a evolução, né, ao longo dos anos, sempre aumentando um pouquinho, né, muito bom. 1,2 bi é bastante, né, lembra que o valor de mercado dele hoje está uns 13 bi, mais ou menos, como um resultado forte. O que a empresa gasta esse dinheiro? Aqui tem essas empresas que giram esses imóveis, estão sempre comprando, vendendo, fica meio irregular eu fazer essa análise que eu faço. Então, ó, aquisições, esse ano 2019 teve aquisição, 2018 não, né? Então varia um pouquinho, ó, mas dá para ver que eles gastam entre 500 e 600 milhões aí em construções, aquele desenvolvimento que a gente falou de imóveis. Aí, ó, né, lembrando, 1,2 gerou. Gasta mais ou menos metade aí com construções, ainda tem um pouquinho aí para outras aquisições de imóveis, né, melhorias, né, reformas, melhorias e tal. Você vê que ainda sobrou um pouco de dinheiro aqui. E no fluxo de caixa financeiro, a principal saída é aqui, ó, dividendos. Também eles pagam aí mais ou menos uns 600 milhões de dividendos. Então, né, a estrutura de caixa deles gera 1,2, paga mais ou menos metade de dividendos, um payout de uns 40%, 50%. Tem mastigadinho pra gente. Foi até 60% esse ano, né? Mas enfim, gira aqui, ó, 50% mais ou menos. Quando tem uma grande venda, às vezes tem um extraordinário, né? Mas gira ali, 50%, 60% payout. E o resto os caras usam, né, para desenvolver imóvel, ou comprar coisa nova, alguma coisa assim. No ano que vem de imóvel, né, entra lá 400 milhões no caixa. Então aqui é um pouquinho irregular, não dá para fazer tão ao pé da letra essa análise, mas dá para ver que sobra dinheiro tranquilamente, né? O dividendo é só metade do caixa operacional. O resto eles usam para crescer, para entregar aquele crescimento lá, uns 10%, né, alguma coisa assim. E aí, pessoal, acho que era isso aí. Né? Esse foi o Boston Properties, né? Muito bom assim para ilustrar esse segmento de escritórios. Né? Imóveis de altíssima qualidade, vamos ver o resumo. Imóveis de altíssima qualidade, uma estrutura de capital boa, né? Uma dívida alta, mas dentro dos padrões de negócio. Uma gestão, tem mostrado gestão de sucesso. Portfólio moderno ou reformado.
tem uma diversidade de inquilinos, inquilinos de alta qualidade, um track record bom de FFO, cash flow bom, né? Pandemia não impactou, né? Tem um pipeline bem interessante de novos empreendimentos, né? Boa parte já alugados, né? Não tem muito mais o que falar, né? Excelentes os números do Boston Properties, como são também de vários outros imóveis, vários outros REITs dessa categoria de escritórios, sofreram muito com a pandemia, mas a grande maioria está super bem, né? O mercado bateu na cotação, mas eles continuam, né, gerando muito valor para o acionista. Beleza, pessoal? Então esse foi o Boston Properties, o nosso REIT do setor de escritórios. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.